Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. Hoje nós vamos tentar entender primeiro o que a fé não é, depois procurar entender o que é a fé. É um tema importante da Bíblia, da teologia, é um tema importante para a vida cristã. E vou convidar os irmãos a compartilhar com os irmãos os estudos que eu fiz para preparar essa mensagem dessa noite. Hoje nós abriremos as nossas Bíblias lá em Hebreus 11. Falou de fé, basicamente é automático, né? Hebreus 11 fala muito sobre fé, sobre exemplos de fé, não necessariamente uma definição do que seja fé, mas nós temos uma bela descrição de como usá-la, né? O capítulo todo fala de eventos, de exemplos de homens de fé e mulheres de fé. Vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura. Hebreus 11, a partir do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, e pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Bondoso Deus, nos colocamos à Tua disposição, Pai, para ouvirmos a Tua voz, para entendermos a Tua palavra, Senhor, pela voz do Teu Espírito, Senhor. Que seja ouvida a Tua voz nessa noite, nessa mensagem, Senhor, e que essa mensagem seja edificante para a Tua igreja, Senhor, para a Tua amada igreja, Pai. Em nome de Jesus eu oro, peço, Senhor, para que eu não venha te atrapalhar. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Podemos nos assentar. Hebreus 11 é um texto fantástico. Nós temos exemplos diversos. O versículo 4 fala da fé de Abel, que ofereceu sacrifício maior a Deus. No versículo 5 nós lemos que Enoque, pela fé, foi trasladado para não ver a morte, foi achado porque era companheiro, porque era amigo de Deus, porque era íntimo de Deus. No versículo 7, Noé é citado, ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca. Pela fé, ele foi herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, habitou na terra da promessa. Abraão foi chamado, habitou na terra da promessa, junto com Isaac, junto com Jacó, herdeiros dessa mesma promessa. Pela fé, Sara recebeu o poder de conceber, já que ela era estéril, não podia ter filhos. Pela fé, ela foi capacitada pelo Espírito Santo e teve o seu filho prometido. Pela fé. Versículo 13, tem um versículo chave. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém. Amém. Eles não viram a concretização das promessas de Deus. Eles não viram as promessas de Deus sendo fixas, visíveis aos seus olhos, no seu tempo, na sua época. Mas hoje nós somos frutos das promessas que Deus fez para Abraão, das promessas que Deus fez para Isaac, das promessas que Deus fez para Jacó. A igreja é povo de Deus, é povo, é continuação da história, não é plano B,
Deus não tem um povo escolhido e depois tem outro povo escolhido. O povo é o mesmo. Deus, na sua visão completa, no seu sentido pleno daquilo que Ele realizou, da obra de Deus atuando na humanidade, nós temos um plano perfeito que será mostrado para toda a criatura lá naquele dia. Efésios nos fala que nós somos feitura do Senhor, nós somos obra do Senhor. Por isso que nós não nos gloriamos em nós mesmos, porque nós reconhecemos que nós somos criaturas e Deus é Criador. Quando nós temos essa visão como comunidade, como igreja, nós não nos sentimos melhores do que qualquer um dos outros irmãos. A nossa igreja não é melhor do que qualquer outra igreja. A nossa palavra é a mesma que deve ser pregada em qualquer igreja. Qualquer lugar que não for pregada a palavra do Senhor, essa igreja está afastada, desviada, e ela também precisa ser evangelizada para que volte aos seus caminhos. Jesus mesmo fez isso em Apocalipse. Vocês se lembram? As 7 cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor, falando dos seus acertos, dos seus erros, falando amorosamente: volte, retorne para os seus caminhos. Lembramos da igreja de Éfeso, lembramos da igreja de Esmirna, lembramos da igreja de Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, diversas igrejas, cada uma com suas qualidades, com seus defeitos, apontados por Cristo e sendo devidamente anunciados os seus pecados, os seus acertos, para que eles pudessem andar em retidão com a palavra do Senhor e viver pela fé, para que pudessem receber as promessas de Deus também, como povo de Deus, povo escolhido de Deus. Hoje nós temos um povo escolhido, a igreja. A igreja. Quando nós temos 4 paredes aqui, uma casa, um templo, onde nós nos reunimos como igreja, aqui nós estamos falando de um corpo físico, né? Uma estrutura. Nós temos aqui, apesar de não ser de última geração, nós temos como acompanhar as letras, nós temos instrumentos, nós temos músicos, nós temos um preparo, nós temos essa estrutura para gravações, temos estrutura para o som, mas tudo isso é aqui, nesse plano. Nós, junto com igrejas que estão melhor desenvolvidas em estrutura, melhor desenvolvidas em palavra, em ensino e em doutrina, ou até menos, mais ou menos, igrejas que estão todas a serviço do Senhor, vivendo pela fé, são partes de uma coisa que nós chamamos de igreja mística. Mística não é de misticismo, mística é porque é aquilo que nós não vemos. Nós cremos que há uma igreja mística, um corpo místico de Jesus Cristo, que é comandado por Jesus Cristo, onde todos nós fazemos parte. Igreja Batista, o TCE lá no Boqueirão, Igreja Betânia. Nós temos vários irmãos espalhados aqui no Brasil, no Paraná, na China, na Ásia, na Europa. E nós somos unidos por fé, descendentes, herdeiros das promessas que Deus fez para Abraão. E a pergunta que eu gostaria de trazer para os irmãos é: de que depende a fé? O que é a fé? Do que ela depende? A fé, meus irmãos, ela é algo difícil de se explicar, mas nós podemos afirmar coisas que ela não é, coisas de que a fé não depende, para que você seja alguém fiel a Deus. Nós temos pessoas que creem que têm fé porque são movidas por circunstâncias. Ora, se eu estou bem com Deus,
Eu estou bem na minha vida financeira, eu estou bem no meu relacionamento, meu casamento vai bem, eu estou bem com as minhas amizades, eu estou bem com os meus familiares, eu estou bem de diversas formas. Mas a fé não depende disso. Isso nós encontramos lá em Jó, onde Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que praticava a justiça, mas tinha uma noção de fé, onde ele, apesar de ser fiel a Deus, apesar de tudo, ele acreditava numa coisa chamada justiça retributiva, uma relação de troca com Deus, onde a prosperidade do Jó indicava o seu estado espiritual. E se fosse assim, seria fácil, né? Seria fácil de categorizar, né? É só ver as pessoas ricas que estão aí nesse mundo, são muito espirituais, então eles são ricos. Nós que não temos tanto dinheiro assim, nós somos menos espirituais ou nem somos espirituais. A fé não depende de circunstâncias materiais, circunstâncias quaisquer que sejam. Teologia da prosperidade prega isso. Prega que a prosperidade que você tem na sua vida, a prosperidade pode ser financeira, pode ser mental, pode ser física. Hoje nós temos vertentes da teologia da prosperidade, que é uma teologia da prosperidade mental, né? A teologia coach. Mas a tua fé não pode depender de você, do seu estado de bem-estar, do seu estado emocional, do seu estado físico, do seu estado financeiro. Tua fé não pode estar firmada nisso, porque é uma casa firmada sobre a areia. Logo vai cair. Você não vai perseverar. A fé, muitos podem pensar que ela depende de milagres. Olha só, eu vou na igreja porque lá tem milagres, lá é o lugar, é a casa, é o templo dos milagres, então eu vou para a igreja para que eu possa ser alcançado por milagres. E sinto informar que milagres também são um alicerce, um fundamento raso, um fundamento que está sobre a areia. Se você vai atrás de Jesus por causa de milagres, você continua não sendo herdeiro das promessas de Deus. Sabe por quê? Jesus, em uma só oportunidade, ele teve um ajuntamento de 5.000 homens, mais as suas esposas, mais os seus filhos. Todos eles viram o milagre acontecer, todos eles viram uma grande multiplicação de 5 pães e 2 peixes, que puderam alimentar toda aquela multidão. Todos eles se converteram, todos eles fizeram parte do povo de Deus, todos eles abraçaram a promessa, todos eles tiveram alcance, chegaram a Jesus Cristo da forma que Jesus Cristo merece ser adorado? De forma alguma. Esse é um dos milagres, esse é um milagre grandioso, com uma grande multidão. Mas nós temos também lá os 10 leprosos, onde 10 leprosos foram curados, e a lepra é uma doença mortal lá na época de Jesus, terrível, não tem cura. Pegou lepra, não tem o que fazer, você tem que ser retirado, exilado, vai para o leprosário, e lá você vai sofrer, padecer, até morrer. Todos eles foram curados, mas apenas um voltou para glorificar Jesus Cristo. Apenas um voltou.
Israel, né, o povo de Israel, o povo hebreu, quando saiu do Egito, lá na época de Moisés, saiu da terra do cativeiro através de vários milagres, várias intervenções divinas. Foram para o deserto, foram mantidos e dia após dia eles viram milagres. E seus corações eram duros e não se arrependeram. Muitos daqueles, a maioria, a imensa maioria, não puderam participar das promessas de Deus por rebeldia, porque não chegaram, porque não enxergavam com olhos da fé. Jesus ainda avisa, no capítulo 11 de Mateus, ele cita Corazim e Betsaida, e um pouquinho mais para frente, Cafarnaum, que se povos antigos, Tiro e Sidom, que foram povos que foram arrasados por causa da sua idolatria, por causa dos seus problemas, por causa dos seus pecados, Tiro, Sidom e Sodoma, se tivessem acontecido, isso é uma afirmação de Jesus, se tivesse acontecido os milagres que eles viam quase toda hora, em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, se esses mesmos milagres tivessem acontecido lá atrás, em Tiro, Sidom e Sodoma, eles estariam lá até aquele momento, não teriam sido arrasados. Jesus afirma isso. E aquele povo de coração duro, que via milagres com uma frequência invejável para nós, não se arrependiam, eram duros de coração também. Às vezes nós pensamos que nós pegamos o versículo isolado, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso está correto. A nossa fé, ela tem que ser alimentada mediante a palavra de Deus, meditando, orando, buscando a palavra de Deus. Mas não é uma escuta passiva, não é uma escuta onde você só recebe, você não pensa sobre aquilo, o Espírito não trabalha com você aquela mensagem e você torna-se apenas um esquentador de banco, onde você vem para a igreja, senta, escuta alguns minutos de mensagem, vai para casa e aquilo não te afeta. Às vezes nós pensamos que os testemunhos que nós vemos nas igrejas, os testemunhos que nós vemos na igreja são capazes deles, por si só, transformarem a vida de alguém e trazer alguém a uma vida de fé e de pureza espiritual. Se fosse assim, Paulo, em Atos 17, quando estava no Areópago, fez um discurso tremendo, belíssimo, de alto nível, onde ele conversava com os maiores filósofos da sua época, de igual para igual, mas ele tinha a palavra de Deus ainda. Ele tinha toda a sabedoria grega, toda a sabedoria judaica, toda a sabedoria, porque ele era um sábio, era um filósofo, mas ele não estava lá como um filósofo, ele estava lá como um pregador, como um evangelista. Fez um discurso, e aqueles corações endurecidos não se dobraram diante da palavra do Senhor. Não houve fé, não houve manifestação de fé, não houve quebrantamento. Poucos foram tocados pela mensagem de Paulo. Os discursos de Jesus tem vários discursos. O Sermão do Monte, que é famoso, onde fala das novas leis, do novo reino, onde Jesus fala de diversos preceitos, e o povo não muda, o povo não se rende. Jesus, lembra que numa só tarde, num só dia, 5.000 homens foram alimentados mediante uma
ação milagrosa, quando eles estão lá no cenáculo, depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita e é assunto aos céus, eles se reúnem, os fiéis se reúnem no cenáculo, no dia de Pentecostes, onde todos os judeus deveriam estar presentes ali em Jerusalém, e só tinham 120 pessoas, cerca de 120 homens que estavam ali com fé, aguardando o cumprimento, a volta de Jesus, a descida do Espírito Santo, participando da vida de igreja, participando da vida desse momento especial da história da igreja, que foi a descida do Espírito Santo e a fundação da igreja. Muitos podem achar que a fé depende de aparições místicas. Eu vi um anjo aqui, eu vi Deus ali, eu vi um animal fantástico que me apareceu em sonho, e creem que isso vai trazer uma vida de fé e de pureza para fazer com que você faça parte das promessas de Deus. E isso também é errado, porque se fosse assim, Zacarias, quando viu Gabriel anunciando a vinda de João Batista, a concepção de João Batista, Zacarias teria crido naquele momento, saberia que o que o anjo havia lhe dito era verdade, não teria perdido a sua voz. Para quem não sabe a história, Zacarias perdeu a sua fala até o nascimento de João Batista, onde ele proclamou: bendito o Senhor, Deus de Israel, que veio e redimiu o seu povo. Mas essa fé, isso ele sendo sacerdote, essa fé precisou ser trabalhada durante esses 9 meses. Ele precisou ficar em silêncio, meditando e pensando. E antes de falar, ele meditava e pensava, e via, e ele viu o cumprimento daquela mensagem daquele anjo. Mas a aparição não transformou ele. Nós vamos ver na Bíblia, nas Escrituras, à luz das Escrituras, qual foi a mudança. Sara, da mesma forma, uma situação muito similar também, com uma situação de esterilidade, recebeu as promessas de Deus, ouviu das promessas de Deus, ele via presencialmente o anjo do Senhor, o Senhor falando com eles, com Abraão, e quando o anjo do Senhor reafirmou: você terá um filho, ela riu. Isso é impossível. Ela riu, por isso o nome é Isaac, o nome do filho de Abraão e Sara, Isaac. Riso, risada. Também não teve fé, e também teve a sua fé trabalhada por um mover de alguém, de uma pessoa. O que faz a diferença, meus irmãos, na vida do fiel, da vida daqueles que estão a receber as promessas de Deus, é a ação do Espírito Santo, a ação e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Nós, durante a história da igreja, em diversas ocasiões nós precisávamos combater heresias. Uma delas tratava de que o primeiro passo para a reconciliação do homem com Deus
é necessariamente do homem. O homem tem que se colocar à disposição, buscar a Deus, e Deus vai olhar lá de cima e falar: está me procurando? Pode vir. Infelizmente não é assim que funciona, porque nós temos uma separação absoluta do Criador no dia em que pecamos como humanidade. Infelizmente, no dia em que caímos do jardim, um ponto sem retorno aparente, um ponto onde o homem estava perdido, separado, morto em seus delitos e pecados, ele não podia mais voltar para Deus. Acontece que Deus, em sua misericórdia, Ele vai atrás do homem. O homem é incapaz de ir até Deus. Por quê? Porque ele é pecador, porque morto não sente, não cheira, não anda, não faz nada. Essa heresia, o pelagianismo, né? Esse ponto de vista de que o homem consegue alcançar a Deus, é muito problemático, porque ignora que o homem é mau, e a maldade foge da luz, as trevas fogem da luz. Deus é misericordioso e Ele estende a mão. Não importa qual a sua linha de fé, a sua linha, se você é arminiano, calvinista, essas duas posições, e toda posição cristã saudável, ela precisa partir do princípio de que Deus é o autor da possibilidade do nosso encontro, da possibilidade da nossa reunião. É Deus quem faz a obra, é Deus quem faz o contato, é Deus que estabelece a ponte, é Deus que estabelece o convívio. Sara teve o seu coração trabalhado. Zacarias teve o seu coração trabalhado. Outros homens de fé tiveram o seu coração trabalhado mediante a ação de uma pessoa. Essa ação dessa pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Nós cremos num Deus único, que subsiste em 3 pessoas. Isso daqui é complicadíssimo. Dá mais uma aula, dá mais um semestre de aulas. E mesmo com um semestre, com anos e anos e anos de estudo, nós não podemos compreender plenamente isso, porque a nossa cabeça é limitada. Mas Deus se revela dessa forma, como um Pai amoroso, o seu Filho que foi sacrificado sendo inocente em favor daqueles que esperam as promessas de Deus, e o Espírito Santo que toca o seu coração, toca a sua alma, para que você olhe para Cristo, olhe para a cruz vazia, olhe para a cruz onde o Deus da glória estava pendurado, não está mais, está ressurreto, está habitando com o Pai eternamente. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus que aponta para onde que nós devemos olhar, é o próprio Deus que aponta aonde está a nossa salvação, e é o próprio Deus que ativa, que trabalha fé em nosso coração. Existem correntes também correntes teológicas que acreditam que existia uma salvação diferente para os judeus, existe uma salvação diferente para os judeus e uma salvação diferente para os cristãos, para a igreja. E
Nada poderia ser mais errado do que isso. Deus não tem plano B. Não sei de onde que eu ouvi, mas me vem isso na cabeça nesse momento, de alguém, não sei se pastor, não sei se estudante, que afirmou que Jesus foi o melhor plano B da história. Jesus não é plano B. Jesus é o plano único, perfeito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, na antiga aliança e na nova aliança. Hoje nós vivemos a nova aliança, hoje nós vivemos o cumprimento, a reta final. Hoje nós estamos esperando somente a volta de Cristo Jesus glorioso, onde Ele virá buscar a sua igreja. Não existem duas formas de salvação. Os irmãos, se puderem me acompanhar e abrir lá em Lucas, no capítulo 11. Me perdoem, capítulo 16 de Lucas. Nós temos uma parábola, nós temos uma história que Jesus conta e nos conta verdades espirituais. No versículo 19, capítulo 16, versículo 19: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o seio das promessas de Deus. E morreu. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda-me Lázaro, que molhe na ponta do seu dedo água, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e este agora é consolado, e tu atormentado. E além disso tudo, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que querem passar daqui para aí não podem, nem tampouco os daí para cá, os de lá para cá. E ele disse, vamos parar por aqui no 26, um abismo intransponível. Aqui nós temos uma história contada por Jesus, onde ele revela algumas coisas, como que é esse lugar dos mortos, essa sepultura, onde nós temos um lugar que é visível, audível, onde estão, de um lado, aqueles que estão em tormentos, e do outro lado, aqueles que estão aproveitando, rejubilando das promessas que Deus fez para Abraão. Estão alegres, porque estão vivendo as promessas de Abraão, as promessas feitas para Abraão. E no meio, um abismo intransponível. Quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá não pode vir para cá. Essa é uma imagem poderosa, onde Jesus revela que o inferno existe. O inferno é uma realidade espiritual, é uma realidade que aguarda aqueles que não creem nas promessas de Deus
Isso nos serve de alerta para que nós sempre estejamos vigiando e guardando a nossa fé e trabalhando e orando e buscando a Deus e tendo relacionamento com Deus, orando e pedindo para que o Espírito sempre coloque o rosto de Cristo brilhando em nós, o rosto de Cristo, a marca de Cristo em nós. Acontece que quem estava do lado de Abraão, feliz, quem estava do lado de tormento, foi para lá porque é pecador. E todo aquele que não conheceu Jesus Cristo realmente, ainda está fadado a vir para esse lugar de tormento. E aquele que crê, que teve a sua fé desenvolvida, movido pelo Espírito Santo, aprendendo, estudando, aplicando os frutos do Espírito, estará também aqui num lugar de alegria. Essa era a imagem que se tinha no Antigo Testamento. O lugar onde se aproveita das promessas de Deus para Abraão e o lugar de tormento. Acontece que todos os que estavam aqui, alegres, contentes e felizes, aproveitando das promessas de Deus para Abraão, são homens de fé. Essa é a marca deles. Fé nas promessas que Deus fez para Abraão. Quiseram fazer parte do povo, fizeram parte do povo, não por causa da lei, não por causa da antiga aliança, não por causa de um plano B. Eles foram salvos e eles estão alegres, contentes, porque eles creram nas promessas que Deus fez para Abraão, acreditou na descendência, no povo que seria formado de Abraão, no povo que seria formado através do herdeiro de Davi, do povo que foi formado por Jesus Cristo, quando ele anunciou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus Cristo é o Messias, esta é a pedra fundamental, esta é a pedra sobre qual a tua casa tem que estar firmada. Qualquer outro tipo de fé, ela está firmada em bases de areia, em bases fracas, em bases que não têm profundidade, em bases que não têm como essa fé se manter de pé. Não tem como. Vem a chuva forte e leva. Vem um vento forte e leva. Vem vento de doutrina e você é arrastado de um lado para o outro. No Antigo Testamento, todo salvo crê em Jesus Cristo, mas eles olhavam para frente. Nós, povo de Deus, pertencentes à nova aliança, nós olhamos para trás, com o testemunho auxiliado pelo Espírito Santo em nós. Olhamos para trás e lembramos com alegria que Jesus Cristo já veio, a promessa se cumpriu, a promessa está consumada, e agora nos resta aguardar a volta de Jesus Cristo glorificado. Amém. Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que são seus. Jesus Cristo há de voltar. E essas coisas, elas estão escritas nesse livro glorioso que nós temos acesso, e hoje um acesso facilitado para que você possa desenvolver a sua fé. Ore a Deus pedindo para que o Espírito Santo
toque a sua vida, para que você possa ser renovado, para que você possa ter a sua mente renovada. Na carta aos Efésios, Paulo fala: para que Cristo habite pela fé, Efésios 3, versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados, alicerçados, fundamentados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, com toda a igreja, qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Só existe um caminho, só existe uma forma de você ir alcançar o céu. Você precisa conhecer, ser cheio de toda a plenitude de Deus. E como é que você faz isso? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que vocês estejam enraizados em amor, para que vocês possam compreender, entender a altura, a largura, a profundidade de Cristo. Isso é ação do Espírito Santo. E hoje eu te convido, se você ainda não está com as suas bases fundamentadas em Jesus Cristo, se a tua fé ainda não está firmada plenamente em Jesus Cristo, que você levante a sua mão em rendição ao Deus. Reconheça que você precisa dele, que você precisa conhecer a plenitude de Deus. Isso só pode acontecer no momento em que o Espírito Santo toca o seu coração e você é transformado de tal forma que o Espírito de Deus vai mexendo tudo e renovando a sua mente, renovando o seu coração, e o seu sentimento já não é teu. E o teu sentimento, ele é conduzido por Deus. E aquele teu vício se quebra. E aquela tua esperança, aquela tua fidelidade a alguma coisa pecaminosa é quebrada. Onde o Espírito trabalha para que você seja livre, verdadeiramente livre de toda amarra do pecado, para que você possa estar com a igreja, com Jesus, com o Pai, com o Espírito de Deus na glória. Você precisa dar esse passo de fé. Deus estende a mão para você. Deus estende a mão para que você retribua, reconheça que eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso da Tua mão, segurando bem forte a minha, porque eu sou fraco. E é o Teu Espírito que é capaz de quebrar barreiras e de me conectar novamente contigo, ó Senhor. Essa é a semente da fé, que precisa estar plantada no seu coração. A semente foi lançada hoje. Esse é o fundamento da fé. Essa semente, ela precisa entrar no seu coração, e ela precisa não
ficar como semente, mas ela precisa morrer, brotar, florescer e criar uma nova criatura com novos frutos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A fé, ela persevera. A fé, ela precisa estar baseada não naquilo que você sente ou naquilo que você ouve. Eu vou tomar a liberdade para pegar uma ilustração, uma história que me tocou profundamente hoje, de um empresário lá dos Estados Unidos, em 1873, aconteceram várias calamidades com ele. Deixa eu ver se eu anotei o nome dele aqui, mas esse empresário, ele tinha a sua família, sua esposa, um filho e 4 filhas, 4 meninas, um menino e 4 meninas. Esse menino mais novo, quando ele fez 4 anos, acabou que ele faleceu. E ele, nesse momento, se a fé dele fosse baseada em circunstâncias, esse Horácio Spafford, se a fé dele fosse baseada naquilo que ele sentia, ele poderia acusar Deus: por que o Senhor tirou ele de mim? Por que o Senhor é tão injusto? Não foi isso que ele fez. Ele ainda se manteve fiel a Deus. Mais tarde, em 1873, na cidade de Chicago, aconteceu uma das maiores tragédias dos Estados Unidos, um grande incêndio que acabou matando 250 pessoas e 90 mil pessoas ficaram desabrigadas, uma calamidade, uma tragédia muito grande. Esse empresário, ele precisava resolver coisas dos seus negócios, mas por causa da dificuldade que estava ali na cidade, ele enviou a sua família para a Europa. Vamos primeiro aqui nesse barco, rumo à Europa, e eu vou na próxima embarcação. Essa embarcação, onde estava a sua família, ela colidiu com uma outra embarcação, o navio naufragou e sobreviveu apenas a sua esposa. Ela enviou um telegrama, Um telegrama é um sistema antigo onde você pagava por letra. Um sistema antigo de comunicação. Mandou um telegrama para seu esposo, falando que estava segura, ela estava segura, mas sozinha. Seus filhos haviam falecido, suas filhas haviam falecido. Quando ele recebeu essa carta, ele se apressou, esse telegrama, ele se apressou em pegar a embarcação, a próxima embarcação, cruzar o oceano e buscar a sua esposa. O capitão, conhecendo essa história, sabendo o que tinha acontecido, ele falou para esse homem, para Horácio: aqui é o lugar onde tuas filhas dormem, descansam. E no caminho, no restante do caminho, onde esse homem
estava se dirigindo à Europa para encontrar sua esposa. Ele fez uma composição, uma das mais bonitas, que é tocada nas igrejas até os dias de hoje. E é impressionante como um homem que passou por tudo isso, perdeu a sua família, o seu bem mais precioso, ele pôde compor uma música afirmando com fé: sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Bondoso Deus, oro, Senhor, diante da Tua presença, pedindo para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor, para que sempre a nossa fé esteja firmada, não naquilo que a gente pensa, Senhor, como homens, como mulheres, como pessoas falhas, Senhor, mas que a nossa fé esteja firmada na confiança de que as Tuas promessas, Senhor, se cumpriram, se cumprem e se cumprirão, Senhor. Não nos movemos por aquilo que vemos, Senhor. Nós nos movemos na certeza, na confiança, Senhor, de que o Senhor já venceu, que consumado está, e que o Teu trono, Senhor, é real, é verdadeiro, a Tua salvação é real, é verdadeira,
e alcança a todos aqueles quanto respondem ao teu chamado, Senhor. Com fé, somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio da fé. E que o Senhor trabalhe essa fé em nós, Senhor. Que se for necessário, Senhor, passar dificuldades, passar por lutas, louvado seja Deus. Se for para exercitar a nossa fé, Senhor, doando, estendendo a mão ao necessitado, Senhor, que o Senhor nos dê condições. Se for para exercitar a nossa fé, Senhor, em nossa família, na criação, Senhor, de filhos, na criação de família, na criação, Senhor, do nosso trabalho, na criação, nos nossos relacionamentos, que seja tudo feito para a honra e glória do teu santo nome. Amém.